No quinto castiçal a gente encontra a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, quase fechando aí, né, o estudo do Apocalipse capítulo 3. A gente já fez Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 2. Estamos em Apocalipse capítulo 3 para fechar Apocalipse capítulo 3 e irmos adiante, né? Eu vou até capítulo 12 aqui com vocês. Em nome de Jesus. A igreja de Sardes. Mensagem à igreja de Sardes. Quando você olha para a igreja de Sardes, você vai ver que tem uma mensagem ali para a igreja de Sardes. Só que quando você olha para as cartas, para as 7 cartas, você vai ver que é curta. É umas mensagens curtas. E quando você não olha pelos olhos do Espírito, parece que aquela mensagem ali tem pouca coisa, não tem muita informação. Isso porque você tem que ir na palavra, em toda a palavra, nas Escrituras, e ter essa conexão, o coração conectado nas Escrituras, para você poder olhar para aquela mensagem e um simples olhar. Você já viu aquela coisa que quando o pai olha para o filho, um simples olhar e o filho já sabe o que é que o pai está querendo? Pois é assim que é nas Escrituras. O pai, ele deixou toda uma mensagem. Quando ele deixa ali as 7 cartas para a igreja, ele fala coisas simples, curtas, mensagens curtas, breves, mas que têm um entendimento muito profundo. Cada palavra que são dirigidas às 7 igrejas, elas são milimetricamente calculadas dentro dos profetas, para a gente dentro dos profetas entender o que ele está querendo dizer ali para cada igreja. Então nós vamos entrar na igreja de Sardes, mas primeiro eu vou contextualizar alguns pontos aqui do Novo Testamento, algumas parábolas de Jesus e alguns pontos que a gente vai precisar para poder olhar para a carta de Sardes, porque na carta de Sardes você vai encontrar muita informação, mas você vai precisar ter esse entendimento para você poder entender qual é a mensagem para a igreja de Sardes, porque ela está no quinto castiçal. Agora eu vou entrando no estudo, contextualizando isso, a gente vai para a parábola das 10 virgens. Na parábola das 10 virgens, a gente vai encontrar um grupo de 2, né? Grupo dividido em 2 grupos ali. Então tem as virgens prudentes e as virgens nécias. A gente olha e vê que a diferença entre elas, porque todas as 10 virgens vão dormir, mas você vê que a diferença entre elas é que 5 virgens daquelas que são acordadas, porque tem um grito à meia-noite. Esse grito à meia-noite, a gente vai ver que aquilo ali está conectado diretamente com o toque da última trombeta. Então tem alguém gritando à meia-noite. À meia-noite, você vai ver que quem grita, e esse grito está associado com as 2 trombetas de prata, que tem o primeiro toque e o segundo toque. Esse grito da meia-noite é o primeiro toque, reunião do povo para a partida, lembra? Você vai lá no livro de Josué, livro de Deuteronômio, Levíticos, você vai entender essas coisas e também isso aí está na estrutura, né, das festas. Quando houve esse grito à meia-noite, elas saem para ir ao encontro do noivo. Só que elas não têm azeite extra. O que é esse azeite extra que ele está falando ali para a gente buscar isso lá dentro da igreja de Sardes? Então ele falou que 5 virgens saíram ao encontro do noivo e entraram para as bodas. Por quê? Porque tinha um azeite extra. Então o azeite extra, ele salvou essas 5 virgens. E as que não tinham, será que elas conseguiram comprar? Será que elas voltaram com esse azeite? Se as portas se fecharam, então tinha mais quem vender, mas elas irem aos que vendem. Você já imaginou se fosse o Espírito? Aí você geralmente acha que isso é o Espírito Santo, né, com o azeite extra. Mas como é que você vai dizer assim, ide aos que vendem? Você vai ver por algo espiritual, né? Mas você vai entender pela parábola que não é do Espírito que ele está falando. Quando Jesus ele fecha a parábola das 10 virgens, ele vai dizer assim, ó, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Portanto, vigiai. Ele concluiu a parábola das 10 virgens dizendo que tem que vigiar. Ele ligou a palavra vigiar com azeite extra. Não está fazendo a conexão ali com azeite extra. Então você vai pegar e vai ver que ele está fazendo essa conexão aí de vigilância, de azeite extra. Mas ele está ligando isso aí com vigiar. E não como as pessoas vão dizer que azeite extra ali é o Espírito. É claro que vai precisar do Espírito. Mas como que você vai vigiar
sem você conhecer aquilo que você tem que vigiar. Agora, você olha para Lucas 21. Quando você olha para Lucas 21, ele vai dizer assim, no verso 34, terminando o sermão, que é o mesmo sermão de Mateus 24, você vai ver que ele vai falar assim, ele vai dizer assim, acautelai-vos por vós mesmos, para que o vosso coração não esteja sobrecarregado. Com o quê? Com os cuidados desse mundo, com a embriaguez e com as orgias. Ele está falando de coisas espirituais ali. Ele está dizendo que nós devemos ter cuidado para que o nosso coração não fique sobrecarregado com essas coisas, para que aquele dia não venha sobre nós como um laço. O que é um laço? Uma armadilha. Vai ligar com o ladrão, aquele que está arrombando a porta. Por isso que Jesus vai ligar a conexão e vai dizer assim, ó, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que a casa dele fosse arrombada. Isso aqui, ele vai também dizer que isso é uma armadilha, um laço que vai vir sobre toda a terra. Então, estejam atentos, estejam vigilantes, olhem, vigiem, parábola das 10 virgens e a parábola, o fechamento aqui que Jesus fala a partir de Lucas 21, no verso 30, com essa passagem está em Lucas. Então, isso aqui vai ligar com a questão de vigiar e vai ligar com a igreja de Sardes. Para a igreja de Sardes, a primeira palavra que ele usa, que eu coloco aqui em destaque, é tens nome de vivo, mas estás morto. Por que ele usa essa expressão, tem nome de vivo? E quando você olha para essa expressão, tem nome de vivo, você acha que ele está falando como a gente faz a comparação. Você olha para uma pessoa que não serve a Deus e diz que ela está morta espiritualmente. Você olha para outro que serve e diz que ele está vivo espiritualmente, o que não serve está morto. Então você compara assim. Só que aqui ele não quer dizer isso, tem nome de vivo, mas está morto. Ele está dizendo que tu tem fama de quem está vivo. Ele está falando de coisas espirituais, então você vai ter que comparar coisas espirituais. Quem é que no mundo espiritual parece que tem nome de vivo, mas está morto? E para quem é que você olha assim? Então, para você ter essa noção, você teria que olhar para as cartas dos apóstolos, para as parábolas. Né? Nós temos que ir nisso aí. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele vai falar sobre aqueles que estão vivos e aqueles que estão mortos. E ele vai falar da lei e da graça. Só que quando você olha a palavra lei, ele está relacionado com as obras da lei. Porque senão ele vai estar se contradizendo com Pedro, com Tiago, com João. Mas ele não está se contradizendo, ele está afirmando a palavra. Então ele está falando de obras, mas ele está relacionando ali com obras da lei. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos 7 sobre a caducidade da letra. Então, quem está na caducidade da letra não olha para a lei, pelo Espírito. Então, ele está morto. E aqueles que olham pelo Espírito estão mortos para a lei, para as obras da lei, mas estão vivos pela graça diante de Deus. Ou seja, eles estão olhando pelo Espírito e não na caducidade da letra. O apóstolo Paulo vai se referir a isso. E de quem que ele está falando? De pessoas que olham para as Escrituras, mas olham com um olhar diferente pela caducidade da letra e não pela renovação do Espírito. Então ele está falando disso aqui, ó. Tu tens nome de vivo, mas tu está morto. E em Sardes você vai encontrar essas mensagens aqui que ele vai falar, né? Dentro dessa igreja aqui. Segundo ponto, ele coloca tu tens em Sardes aqueles que não contaminaram suas vestes, por isso andarão de branco. Quando ele fala andarão de branco, por que ele está dizendo andarão de branco? Quem vai andar de branco é porque guardou a palavra, porque vigiou. Você vai ver que guardar e vigiar está conectado aqui. Isso aqui, Apocalipse 14, quando você olha para Apocalipse 14, ele vai dizer assim, ó, aqui está a perseverança dos santos. Aqui está a perseverança dos santos, aqui aonde? Ele está falando de guardar, aqueles que guardaram. Esse Apocalipse 14 está falando sobre a marca da besta, que vem sobre a humanidade. Então, aqueles que não aceitaram a marca da besta é porque guardaram a palavra, porque vigiaram. Então, ele diz, aqui está a perseverança dos santos, em guardar, em vigiar a palavra. Porque aqueles que não guardam, que não vigiam, vão aceitar a marca da besta. Isso aqui que ele está falando, aqui está a perseverança dos santos, sabe? Esse laço que vai vir sobre toda a humanidade, a vinda de Cristo, que vai vir em hora que ninguém espera, mas aqueles que estão vigiando vão saber. Ele vai falar aqui no terceiro ponto que eu coloco, ele lembra o que tu recebeu e ouviu. O que essa igreja recebe e ouve? Olha como no texto ele vai completar o sentido, ele vai dizer, se arrepende, porque se tu não vigiar, eu virei como ladrão. Te arrepende, vigia, lembra o que tu recebeu, lembras o que tu ouviu
e te arrepende, porque se tu não vigiar, eu virei como ladrão. Virei como ladrão aqui. Não vai ligar com a questão lá da parábola das 10 virgens, não vai ligar com as parábolas que Jesus contou sobre o servo fiel, não vai ligar com Lucas 21, laço que vai vir sobre a humanidade. Ele falou aqui esses pontos e nós vamos ter que conectar isso aqui. Lucas 21, embriaguez, preocupações desse mundo, orgias, coisas espirituais que ele está falando. A gente vai comparar com coisas espirituais. E ele diz no quarto ponto aqui, ó, se tu não vigiares, não saberás que hora virei contra ti. O que que os apóstolos falam sobre isso? Paulo vai falar e vai dizer assim, ó, irmãos, não estáis em trevas, não estamos em trevas, para sermos pegos de surpresa naquele dia. Vigiando, quem está vigiando não está sendo pego de surpresa. O pai de família, se soubesse a hora, vigiaria. Então vigiai, Jesus disse, vigiem. Mateus 25, parábola das 10 virgens, ele fecha dizendo, vigiem, aqueles que têm o azeite extra. Lucas 21, embriaguez. E por último, aqui ele coloca aqui o vencedor. Ele diz, o vencedor, eu não apago o seu nome do livro da vida e confesso diante do Pai. Aqui abre uma questão para a gente perguntar aqui. O nome foi escrito lá no livro da vida, é o que ele está dizendo aqui, é o que ele dá a entender nesse texto. Não é isso que ele está dizendo? Foi escrito o nome no livro da vida, mas foi apagado. Então quer dizer que se escreve o nome no livro da vida e esse nome também pode ser apagado? É isso que ele está nos ensinando aqui? Então salvação se perde. E você vai ver que para a igreja de Filadélfia ele vai dizer, guarda o que tu tens para que ninguém tome tua coroa. Ele vai falar várias vezes para cada igreja esses pontos. Então, salvação é algo que pode se perder sim. É isso que as escrituras estão ensinando. Então, esse foi o vídeo sobre a igreja de Sardes. A gente vai agora para a igreja de Filadélfia e igreja de Laodiceia para a gente fechar esse entendimento aí. Vem muita coisa boa aí para você entender. Então, até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, continua aí com a gente estudando a palavra de Deus para a gente continuar atento e vigiando.